na minha opinião, a reforma Congressos me preocupa muito. Bastidores do Poder. Olá, muito bom dia a você ligado aqui na tela da Band. Começamos o Bastidores do Poder destacando algo que é muito importante, ainda mais nesse comecinho de ano, quando a gente quer pensar no nosso futuro, pensar nas possibilidades. Para isso, recebemos Daniel Morelli, ele que é professor facilitador da parceria entre IBS Américas e Sebrae no projeto Empreenda Rápido. E claro, me ajuda nessa missão o nosso querido Edmilson Siqueira, ele está aqui ao meu lado e vai me ajudar muito. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Gustavo. Bom dia aos telespectadores. Eu vou começar, Daniel, desejando um bom dia para você também e perguntando o seguinte: nessa última campanha presidencial, também até entre governadores, se falou muito sobre empreender, vamos fazer com que o brasileiro empreenda. É simples assim? O que a gente deve esperar do Estado para que esse empreendimento das pessoas seja possível e possa valer a pena? Bom dia a todos que nos assistem, bom domingo, bom dia Edmilson, bom dia Gustavo, muito obrigado pelo convite, pela gentileza, é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês e poder contribuir. A questão de empreender é essencial, as empresas elas não geram uma quantidade suficiente de vagas para absorver toda a mão de obra que o mercado tem. Então, uma das possibilidades que nós temos é empreender. No Brasil, antes do Sebrae intensificar, né, há mais de 10 anos ele tem intensificado esse programa, estimulando o empreendedorismo, a gente tinha a ideia de que deveria entrar numa empresa e ficar por lá até, né, se aposentar. Hoje em dia isso mudou muito. Então, empreender compensa, empreender é viável, mas você precisa tomar alguns cuidados. Sempre nós sugerimos, quando nós damos os módulos, as trilhas para os empreendedores no Sebrae, que busquem ajuda, procurem o Sebrae. Para vocês terem uma ideia, 64% das pessoas que empreendem não buscam ajuda. É aí que começa o problema. Então, empreender é viável, empreender compensa, né, como a gente diz, pode apostar no seu negócio e você tem o Sebrae para te dar o suporte necessário. Os percalços da economia, evidentemente, estão por trás do grande número de falências que tem logo no início, né? Com 3 meses, 1 ano, menos de 1 ano, muitas empresas fecham, né? Mas a falta de uma orientação, por exemplo, de buscar um socorro no Sebrae, também pode estar como uma das causas desse não sucesso dessas empresas, não é? O que acontece muito é que o empreendedor, o que é que ele faz? Ele mistura a pessoa física com a pessoa jurídica. Então, o primeiro passo, separa essas duas coisas. 2 contas no banco, por exemplo. 2 contas no banco separadas, completamente separadas. Então, você tem uma conta da pessoa jurídica e uma da pessoa física. Você precisa ter os teus gastos pessoa física separados da pessoa jurídica. Também, começa por aí. Outra coisa que nós normalmente sugerimos e orientamos, tem uma reserva de aproximadamente 2 anos. Se eu tenho um gasto, por exemplo, de R$1.000 por mês, 12 mil, 24 mil reais guardados. Esse dinheiro eu esqueço. Por quê? Porque a economia ela tem oscilações. O nosso país é muito jovem ainda, a nossa economia é muito jovem, né? Há 30 anos que ela teve uma estabilidade e ela tem flutuações, o que é normal. Né? Então, os governos vão corrigindo, vão, né, fazendo as ações necessárias, mas precisa ter isso daí. Uma outra coisa que é importante quando empreende é tomar cuidado com os gastos desnecessários. Então, a gente ouve muito os alunos falarem assim, eu tenho uma conta no banco A, B, C, D, E, e eu pago só R$20 por mês. Não é R$20, Gustavo, são 240 no ano. Então, é essa conta que nós precisamos aprender que o americano faz e que nós não fazemos, né? Eu gastei R$20 nessa semana. Não, você gastou 80 no mês, né? E num ano, 960. Custou caro esses 20, né? Então, é isso que precisa tomar cuidado nesse início. Você tem que saber a tua real situação, o teu patrimônio que você tem, se você pode, se precisar vender, por exemplo, um carro, uma moto, um terreno, né? Para dar esse suporte nesse período inicial. E, sem dúvida alguma, você tem que procurar o Sistema S, principalmente o Sebrae, para te ajudar nesse momento, nesse início, né? Porque tem consultores aqui na regional nossa, aqui na Rua Abolição,
o pessoal é ótimo, muito treinado, muito qualificado, tem muita vivência, muita experiência, vai direcionar você, vai te ajudar. Agora, tem duas coisas que são importantes. Além da parte financeira, nós temos um conceito que é chamado conceito do funil de vendas. Que esse funil de vendas é onde normalmente o empresário ele descuida. Ele está fazendo, por exemplo, 30 vendas por mês ou 40, 2 por dia, né, 20 dias no mês, está ótimo. Não, ele tem que querer mais. Porque é isso que mantém e sustenta o negócio dele. Então, nos módulos que a gente dá, nas trilhas, nós explicamos isso, né, para o empreendedor. Ou seja, sempre você tem que ter a prospecção ativa de tem uma novos ambição, clientes. né? A ambição de crescer. Ambição, exatamente. Daniel, já que o Edmilson falou dessa ambição, um ponto importante. Então, não basta apenas eu gostar de fazer algo. Vamos supor, eu gosto de fazer tortas. Eu quero vender tortas. Só gostar, só ter prazer e fazer bem feito não basta. Você tem que ter uma disciplina e acho que uma frieza de olhar à distância ali e falar, pera lá, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa certa, preciso fazer diferente. Nós temos um vídeo do professor André Vital da FGV, professor convidado da FGV, que ele fala que o empreendedor ele tem que ter a capacidade, né, a capacidade de resiliência. E nós confundimos a resiliência, Edmilson, Gustavo, com, eu tenho que fazer tudo dentro do prazo. Não é só isso, né? Você tem que aprender a suportar as adversidades que tem do mercado. O mercado sobe e desce. Você tem que, a hora que ele desce, você tem que ter uma ação, um plano de ação pronto, que é o que a gente fala em finanças, né? Para, naquele momento, você mitigar, você segurar aquele possível problema que vem. Na realidade, nós temos um caso aqui em Campinas muito interessante. Esse aluno chama-se Renato, foi meu aluno. Ele fez a trilha completa do Descomplique conosco aqui no escritório regional. Depois ele fez o Organize Seu Negócio. Aí ele ganhou um curso de chefe do Sebrae. E o pai e a mãe já têm, um tem restaurante, outro tem lanchonete. Ele não precisaria empreender, né? Olha que interessante. E ele começou fazendo um tipo de torta. Você falou da torta, eu lembrei. Desse tipo de torta passou para 2 tipos, para 3, para 5. Né? A última vez que eu encontrei com ele, ele já tinha feito cursos aqui no Senai Zerbini de bolo no pote, né? Salgados, pizzas, porque já não era mais só a torta. Ele já tinha colocado aquela busca de oportunidades, iniciativa, né? Ele colocou outras coisas. E fiquem surpresos, pegou um financiamento de R$200 mil que o Sebrae fez o score dele, o crédito dele, né? Já tinha a empresa aberta e hoje já montou um sistema para industrializar essas tortas e começar a vender, o que ele havia comentado comigo. E essa diversificação também não depende só do cara falando, eu sei fazer torta, sei fazer pastel também, sei fazer bolo. Ele tem que saber o que o mercado quer, né? E aí que entra um fator interessante da pesquisa, né? De fazer pesquisa no mercado para saber o que ele pode fazer, né? Exatamente. Que é super importante, aliás, né? Pesquisa do mercado, às vezes a gente subestima, está na faculdade, faz curso, tem gente que subestima, mas é de uma relevância muito grande, né? Gustavo, essencial, né? Tem um vídeo que nós usamos do Valdir Pipoqueiro de Curitiba, né? E ele fala uma coisa, tem um trechinho muito importante, ele diz o seguinte: antes de ser pipoqueiro aqui em Curitiba, eu fui saber o que era ser pipoqueiro aqui em Curitiba, nessa região. Então, às vezes o pessoal tem muito boa iniciativa, vontade, mas não vai, né, ver ali no bairro o que acontece. Eu dei um curso aqui na Vila Soma, em Sumaré, na comunidade, e uma aluna falou assim, puxa, eu vou fazer pizza, eu fiz o curso do Senai, agora eu vou fazer pizza para vender aqui na comunidade. Como é que eu faço para saber os sabores que eu vou, né, vender? Eu falei, muito bem, vamos pegar 10 ruas daqui para cima. Quantas casas tem? 20. Cada rua. Se em cada casa moram 2 pessoas, aqui eu já tenho 400 pessoas. Você vai anotar as pizzas, os sabores que tem e vai perguntar para as pessoas, você vai bater lá na porta da casa da pessoa e perguntar. Não precisou mais do que isso, né? Já está empreendendo, já está vendendo pizza, já fez a pesquisa de mercado. É essencial. Se não fizer isso, você pode acontecer, como nós tivemos casos aqui em Campinas, que foi montado rede de fast food em determinados locais e que acabou fechando. Né? Redes famosas. O que é aquilo ali? É erro de mercado, erro de pesquisa de mercado. Então você precisa conhecer o teu mercado. Eu estou daqui para 1 quilômetro, daqui para 5 quilômetros, né? Que as pizzarias fazem isso muito bem. Com as entregas hoje, com as entregas, né? O senhor está quanto? Eu estou a 10 quilômetros. Senhor Edmilson, tem uma taxa que a gente vai cobrar. É exatamente igual.
O modelo é esse. Aliás, tem empresas que empreenderam só no serviço de entrega, não de produzir. Né? Exatamente. Separaram, né? Isso é muito comum. Se tornar, é como se fosse um consórcio modular de produção que a gente tem, né? Então, um faz a entrega, o outro produz a torta, né? O outro faz as embalagens. Isso, hoje em dia, acontece muito, essas parcerias. E dá certo, funciona, mas sempre não podemos esquecer, vai buscar ajuda no Sebrae. E já tem essa entrega sendo feita por drone, sem ninguém. Exatamente. Só o drone chegando, e vai ser o futuro isso, né? Vou aproveitar deixa então do Edmilson e perguntar sobre tecnologia. Tecnologia, é claro, é um braço que a gente tem olhado, mas muitas vezes está longe das pessoas. As pessoas falam assim, mas espera lá, como que eu vou fazer entrega por drone? Ou às vezes, como você sabe, pode aproveitar essa tecnologia? É possível? O Sebrae também dá esse apoio? O Sebrae ele tem diversas parcerias. Uma delas é com o que nós chamamos de startups, né? Que são as empresas aí que estão começando, que têm já um viés mais voltado para a área de tecnologia. Existe acesso a isso, isso já é trabalhado, mas antes da gente, né? Bem assim, antes de eu comprar um software, eu preciso saber qual é a utilidade principal dele. Eu já fiz diversas consultorias e eu lembro que o empresário falava assim, eu quero comprar um software. Ok, mas onde é que você vai usar? Você vai usar em finanças, no estoque, na logística? Ou em tudo, né? Ou em tudo. Qual módulo que você vai colocar primeiro? Então, a tecnologia ela é essencial. O Sebrae, inclusive, ajuda muito nessa questão da tecnologia, né? Dizendo para o empreendedor, olha, o ideal nesse momento para você é isso aqui. Né? E tem os fornecedores que são parceiros também do Sebrae que fornecem essas tecnologias. Agora, antes de fazer isso, você precisa montar uma estrutura, você precisa saber o que é que você vai precisar da tecnologia. Para você não comprar uma tecnologia, é aquilo que eu falo, né? Eu vou comprar um celular novo? Não, porque o celular é isso. Falo, não, peraí, eu preciso do WhatsApp, do e-mail, né? E eu preciso acessar mais 2 redes sociais. Ele faz isso daqui, então é o que eu uso, né? Você precisa dimensionar isso corretamente. Aí sim, você começa com essa tecnologia, conforme o teu negócio vai crescendo, você vai, né, incorporando, você vai trazendo outras formas, né, e outras tecnologias que te permitem ganhar alguma competitividade. Só lembrar que tecnologia não é sinônimo. Aí eu tenho uma nova tecnologia, né? O pessoal fala assim, isso me traz mais competitividade? Depende. Né? Ela precisa ser eficaz naquilo que ela está fazendo. É aquilo que eu falei, se você compra a mais, né? Ela é inovação? Não, inovação está ou não ligada à tecnologia. Você pode ter um sistema de produção novo, de entrega diferente, como o Edmilson falou aqui, né? Com a empresa que só faz isso, é uma inovação, não diretamente está ligado à tecnologia. Então, muito cuidado sempre. Vai no Sebrae, começa... O Sebrae, o que ele quer é que você comece o teu negócio pequeno e, conforme você vai desenvolvendo, ele vai te dando apoio, né? Até ele virar uma empresa de pequeno porte, que fatura 4 milhões e 800 por ano. Tá certo, então. Daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando com o Daniel Morelli aqui no Bastidores do Poder. Vamos falar um pouquinho mais sobre mercado no próximo bloco. A gente espera por você. Até já. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. De volta com o Bastidores do Poder, aqui na tela da Band, hoje entrevistando o Daniel Morelli, ele que conversa conosco sobre empreendimento, quais são esses caminhos para a gente empreender de uma forma segura. E antes do bloco encerrar, eu falei sobre mercado, né? O Edmilson também citou esse ponto. O que a gente pode esperar para esse ano que está começando, 2023, e são anos chaves, né? Anos antes de eleição e pós-eleição, todo mundo chama de ano crucial. O que a gente pode esperar para esse ano? Acho que a economia vai aí continuar nesse crescimento, vai principalmente trazer segurança, porque tem um ponto da economia que pouca gente fala, né? Mas tem que ter segurança para o consumidor comprar e para o investidor investir, né? Sim. A expectativa é bem grande, né? O presidente do Sebrae deu uma entrevista recentemente agora falando, né? Que ele está muito confiante, né? No que vai acontecer esse ano. Ainda é cedo para a gente
falar alguma coisa em termos de estimativa de PIB, de crescimento, porque precisa esperar pelo menos o primeiro trimestre. Mas eu posso falar com tranquilidade, a nossa economia ela é muito dinâmica, o nosso varejo é muito dinâmico e a perspectiva é muito boa, né? A tendência é, nós chegamos até aqui, dá para avançar mais e haver um crescimento substancial, sem dúvida alguma. Os novos governos, por exemplo, o governo estadual, por exemplo, também tem uma participação muito importante no sistema S de uma maneira geral, né? E essa expectativa continua existindo por parte de vocês, expectativa positiva? Sim, porque o Guilherme Afif Domingos, né, ele é empreendedorismo, né? Micro e pequena empresa, né? Há muitos anos. Então, ele está junto no governo e a tendência agora é que ele realmente potencialize mais ações, né, junto ao Sebrae, ao Sistema S como um todo, junto com cada regional, óbvio, né, com o pessoal que está lá em nível de diretoria, porque nós ficamos no campo aplicando, mas a expectativa é muito grande e nós temos certeza que, sem dúvida alguma, eles vão, como a gente pode dizer, vão fomentar, vão incentivar mais, até porque todos querem criar mais empregos, né? E se houver essa aprovação agora na Câmara, muda-se de 81 o limite anual para 144 ou 12 mil por mês, e três pessoas, né? O empreendedor e mais 2. Tudo isso para um microempreendedor, né? Microempreendedor. Nós temos 12 milhões de CNPJs, são 36 milhões de pessoas empregadas. É um número expressivo demais. Né? Exatamente, né? É sempre importante lembrar, é fácil de você abrir, né, a sua empresa, abrir seu CNPJ, ainda mais quando é um microempreendedor individual. E agora, um questionamento que me fica é que muitas dessas pessoas vão fazer empréstimos. Esses juros devem mudar ou não, né? Conversávamos sobre isso um pouquinho antes de entrarmos no ar. E a pergunta que fica é a seguinte: o que a gente pode dizer para quem vai emprestar esse dinheiro, que às vezes não se dá muito bem com esse empréstimo na vida pessoal, mas pode se dar muito bem com esse empréstimo na vida empresarial, né? Bom, questão do financiamento, primeiro passo, né? É procurar o Sebrae. Tem até um módulo que nós aplicamos, né, tanto presencial quanto online, que fala sobre essa questão do financiamento. Então, o Sebrae tem vários parceiros, vários bancos que são parceiros com taxas diferentes. E isso, óbvio, se altera, né? Mas nós tivemos, por exemplo, alguns casos que eu conheci, em que teve um score, foi feito um score, já tinha 6 meses de estando empreendendo, né, esse empreendedor. E na época, o Sebrae tinha um juro subsidiado de 0,35% ao mês fixo, para ele pagar em até 36 meses, 15 ou 18 mil reais. Isso vai se alterando, conforme ele vai se ajustando com os bancos. Então, acredita-se, né, praticamente que isso volte, até tem alguma novidade junto a isso, mas primeiro tem que procurar o Sebrae. Antes de financiar, Gustavo, tem que olhar para dentro do negócio, né, para dentro da sua capacidade e ver se, por exemplo, você pode pegar algum ativo que você tem, né, e fazer dinheiro com aquilo ali. É uma sugestão que nós damos, né, quando a gente dá fluxo de caixa. Então, eu posso vender lá um secador, eu posso vender uma geladeira, um conservador que eu não uso, põe esse dinheiro na empresa e faz ele rodar antes de pegar o financiamento. Vai pegar o financiamento? Procure o Sebrae porque tem os parceiros. Bom, nós vimos várias vantagens, né? Só vantagens, né, da pessoa recorrer ao Sebrae e tal. Agora, quais são, queria que o senhor dissesse algumas desvantagens daquele que não recorre e que tenta fazer o negócio dele a partir da informalidade. Não quer pagar imposto, não quer se registrar, vai tirar vantagem disso. Mas quais são esses riscos que esse empreendedor, entre aspas, né, na realidade, ele corre? Bom, primeiro que depois, em 2010, criou-se a Super Receita e hoje é tudo integrado. Então, eu digo para os empreendedores, os que fazem curso conosco, né? Você passou o cartão de débito ou crédito, entra no site do Banco Central, lá no cantinho direito, né? Você cria um login e senha, está lá o que você pagou. Fique tranquilo, né? E o banco manda uma informação anual para a Receita. Então, isso não tem mais como tentar, né? Em até algum momento pode-se conseguir alguma coisa, mas depois vai ter problemas. Se você não estiver formalizado, você muito provavelmente vai sofrer ações trabalhistas, ações cíveis,
né? Porque é como se você comprasse uma mercadoria que não tem origem, não tem procedência e você estivesse revendendo. Então, esses são as duas preocupações maiores. Se você pensar na questão da previdência, por exemplo, eu tive uma aluna em Amparo que precisou fazer uma cirurgia, tinha o MEI aberto, estava em dia, se afastou, teve o auxílio-doença. Então, você tem auxílio-reclusão, auxílio-doença, auxílio-maternidade, você tem aposentadoria por idade, né? E quando você não está formalizado, além de não ter tudo isso, você pode ter apreensão de mercadoria, você não tem esse crédito, né? Você tem o crédito aí que a gente estava falando com uma certa facilidade. Pedir para um banco privado aí normal, exatamente, sem a retaguarda. Você não tem esse crédito. O banco vai emprestar para quem? Ele não conhece o Daniel. Então, quando você está formalizado, aí realmente você tem, é como se você abrisse uma janela, né, de oportunidades. Quando você não está, você tem muitos riscos, inclusive de apreensão de mercadoria e de ter um processo na esfera criminal e talvez falar, olha, não tem procedência, não tem nota fiscal, de onde vem? Receptador. Né? A origem disso daqui é lícito. Então, a melhor coisa é se formaliza direitinho, se tem licença, por exemplo, da CETEC que tem que tirar, vai lá, tira a licença da CETEC, você não tem problema nenhum, a prefeitura vai te apoiar, o SEBRAE vai te apoiar, né? E você vai conseguir empreender e ter um resultado muito bom disso. Agora há pouco eu falei sobre a rapidez, né, de abrir um microempreendedor, a empresa, né, a microempresa, seja ela individual ou não. E muita gente tem medo, talvez, de uma chamada burocracia. Ela existindo ou não, mas você tem medo de um fantasma da burocracia. Nossa, mas eu vou ter que pedir autorização para a CETEC. Será que vai demorar? Nossa, mas eu vou ter que... Tudo isso também no SEBRAE, uma conversa simples pode resolver, né? Porque talvez esse medo exista, mas a realidade não seja bem essa, né? Na realidade, a realidade não é essa, Gustavo. Quando você vai no SEBRAE, nós tivemos alguns casos durante a crise sanitária aí que o pessoal precisava regularizar CPF para poder fazer parte dos cursos e, né, e receber as parcelas, né, que o governo disponibilizou, tanto estadual quanto federal. O SEBRAE ajudou nisso. Declaração de imposto de renda da empresa, o SEBRAE ajudou nisso, né? Hoje em dia, na grande maioria das prefeituras, quando você vai no SEBRAE, ele abre o teu CNPJ, automaticamente já tem a tua inscrição municipal. Você não precisa mais ir na prefeitura, com a papelada, ir lá, pegar... Não, é automático. Você entra no site da prefeitura, já tem login e senha, né? Você pode emitir nota por lá. Então, tem uma série de facilidades. E a cada dia que passa, eles estão integrando mais. Agora, junto com esses 144 mil, deve haver um aplicativo da Receita para os empreendedores e o empreendedor vai poder, inclusive, emitir nota fiscal pelo celular, quando necessário. Só lembrando que o microempreendedor individual, o MEI que a gente conhece, né, ele não é obrigado a ter a maquininha com o cupom fiscal. Importante. Só para finalizar, pedindo para o pessoal, se quiser informações, pode ir na abolição aqui pertinho ou então entrar em contato por algum telefone, site, o que você indica? 0800 570 0800, né, que é o 0800 do SEBRAE, é um ótimo atendimento, eu já fui atendido, né, já liguei, não vale, pô. Já liguei lá, né? E realmente o atendimento é muito bom. Ou sebraesp.com.br. Agora, o pessoal vai ficar muito, mas muito feliz se você for lá no escritório regional, porque lá as pessoas são maravilhosas. Vocês vão poder constatar, quem for lá, que vocês vão ver como vão ser bem recebidos, bem tratados, bem orientados, né? E ajudados nesse sentido. Muito obrigado, Daniel Morelli conversou conosco aqui neste domingo no Bastidores do Poder. A gente agradece demais sua participação, um ótimo dia. Eu quem agradeço, muito obrigado pela gentileza e continuo à disposição. É isso, Bastidores do Poder, sempre transmitido aos domingos aqui na TV Bandeirantes, mas é claro, na Rádio Bandeirantes, todo dia, às 10 da manhã, com o Edmilson Siqueira, Rose Guglielminetti, que está de férias, mas o Edson está no lugar dela lá, está tomando conta do pedaço. Exatamente, amanhã às 8 da manhã, cedinho, eu te encontro no Bora São Paulo. Aproveite o seu domingo, um excelente dia. A gente se vê. Até lá. Tchau, tchau.